Nós vamos falar sobre os homens dos últimos dias. Os homens dos últimos dias. Versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E os versículos 14 a 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos pela escola bíblica dominical, pela oportunidade que temos de servi-lo. E nós pedimos agora a Tua bênção sobre a palavra que foi lida, que esta possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e fazer com que nós venhamos agir segundo a Tua vontade, para que sejamos bons homens, boas mulheres, bons filhos Teus. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, supra a nossa necessidade. E usa a minha vida, ó Pai, para o louvor da Tua glória neste momento e para a edificação do Teu corpo, sendo que toda honra e glória é dado ao Senhor. E, ó Deus, eu quero pedir também, intercedendo pelo Senhor Jabes. O Senhor conhece aquela vida, é um crente em Cristo Jesus, que está preparado, ó Deus, para ir para junto do Senhor. Mas o Senhor sabe, ó Pai, o tempo que o Senhor tem para ele na face desta terra, que o Senhor esteja ajudando, dando a ele, ó Pai, uma boa qualidade de vida. E abençoe também a irmã Cátia, o irmão Humberto, o irmão Valmir e todos os demais, ó Deus, que estão enfermos. Lembramos do irmão Zander também, que não se encontra bem nesta manhã. Que o Senhor cure cada um destes, ó Pai, e nós já temos glorificado o Teu nome e já temos, ó Pai, agradecido o Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Os homens dos últimos dias. A referência de Paulo aos últimos dias revela seu senso de urgência quanto à nossa vida. Como que nós estamos vivendo? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Com quem nós estamos convivendo? Quais exemplos nós temos tomado? O que nós realmente desejamos para nós? Os últimos dias, eles começaram após a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre os crentes no Pentecostes, e continuarão até a segunda vinda de Cristo. Então estes são os últimos dias. Isso significa que nós estamos vivendo nos últimos dias. E com isso, nós precisamos tirar o maior proveito do tempo que Deus nos dá. Se Jesus Cristo voltar agora, será que nós estamos realizados? Se Jesus Cristo voltar agora, será que nós estamos preparados? Se Jesus Cristo voltar agora, será que nós podemos apresentar as nossas mãos diante dele e realmente agradecidos porque ele nos deu a oportunidade de servi-lo e nós aproveitamos esta oportunidade? Nós estamos vivendo os últimos dias. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E Colossenses 4, versículo 5, diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, como vimos, a semelhança destes dois versículos está em remir o tempo.
Será que nós temos remido o tempo? Nós temos valorizado o tempo que Deus tem nos dado? Diante da nossa posição como filhos de Deus, nós temos olhado para Jesus, temos falado, Senhor, obrigado pela oportunidade de servi-lo? Será que nós temos olhado para Jesus, nós temos falado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me livrado do mal? O Senhor tem me livrado de homens maus? O Senhor tem me livrado de ser um homem mau? Será que nós temos olhado para Jesus e dito isto? Nós precisamos remir o tempo. E diante deste remir o tempo, precisamos nos preocupar com o que nós estamos encontrando nestes últimos dias. O homem, hoje em dia, ele está se tornando o segundo maior adversário de Deus, sendo que o primeiro é Satanás. O homem não quer mais a presença de Deus. O homem, na verdade, e até mesmo aqueles que se dizem evangélicos, eles estão buscando as bênçãos de Deus, mas eles não querem o Deus da bênção, não querem. Eles querem ser servidos, eles não querem servir. São os homens dos últimos dias. E diante deste quadro, nos últimos dias aparecerão homens de todo tipo, que não respeitam a Deus e procuram desvirtuar a mente dos outros homens. Desculpa a expressão, mas se você é aquele que é influenciado, você está vivendo num período muito perigoso. Porque existem muitas más influências aí fora. E se você não tiver uma consciência do que a palavra de Deus diz, do que Deus está pedindo para você, certamente você vai se desvirtuar também. Você vai buscar coisas onde a emoção fala mais alto. Onde coisas diferentes estão acontecendo. Nos últimos dias. Nós estamos presenciando estas coisas nos dias de hoje, onde o certo que vem de Deus é errado, e o errado que vem do homem é certo. E o pior ainda, é que existem homens que estão falando em nome de Deus, sendo que Deus jamais falaria, jamais faria tais coisas, ou daria poder para o homem fazer. Nós estamos vivendo nestes tempos. Mateus capítulo 24, versículo de número 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então estes são sinais dos últimos dias, e nós temos percebido que estas coisas têm crescido rapidamente e sem limites. São coisas horríveis diante daquilo que Deus instituiu, diante daquilo que Deus criou, diante daquilo que Deus formou, diante daquilo que Deus determinou. São coisas horríveis. O homem não tem temor mais. Nós veremos nesta manhã 3 tipos de homens que nós encontramos nesses dias. Em primeiro lugar, nós encontramos homens expressando desumanidade. O versículos 2 até o versículo 5, do capítulo 3 de 2 Timóteo, diz: porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que nós temos visto hoje em dia é exatamente o que descreve esses versículos. Homens que são amigos dos seus próprios prazeres. E o que nós precisamos tomar cuidado é de não nos simpatizarmos com tais homens, pois eles não têm nenhum temor a Deus. Eu e você, nós precisamos fugir dos homens que não têm temor a Deus. Porque eles falarão de si mesmos, eles trilharão os seus caminhos, que certamente não são bons caminhos. Eles falarão de coisas
que Deus não se agrada. Eles tentarão colocar na nossa mente coisas que parecem ser normais, mas diante deste livro, são abominações contra o nosso Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, destes, afasta-te. Então a desumanidade, ela está cada dia mais frequente e mais normal. As pessoas não valorizam princípios de conduta, ética, sensatez e muito menos o respeito. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo o período da construção da Arca de Noé e que o grande dilúvio está chegando. Então Deus, naquela época, havia se cansado da desumanidade, daquele povo, e com isso mandou o juízo para purificar a terra. Nos nossos dias, está muito claro que Jesus Cristo está voltando devido aos acontecimentos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Hoje nós temos visto pessoas que estão tirando proveito para si e só pensam em si. A começar das maiores autoridades que nós temos, vamos dizer, do Brasil, não é? Das maiores autoridades que nós temos no Brasil. Estão tirando proveito para si. Vamos falar de um detalhe? Nós não falamos de política dentro da igreja. Não. Nós vamos falar de fatos. O salário de um magistrado, eu não vou falar valores, mas é um valor exorbitante, não é? Onde o salário de um funcionário, o salário mínimo, é uma miséria. Isso é desumano. Isso é desumano. Onde nós estamos vivendo? Será que nós podemos concordar com esta desumanidade? Será que nós podemos concordar com isso? Será que nós podemos ver com bons olhos estas situações? Será que nós podemos coabitar com um sistema onde não está sendo regido pelas instruções bíblicas, mas por um conceito humano que é totalmente injusto? Será que nós podemos coabitar com isso? Infelizmente não. E se nós somos crentes em Cristo Jesus, sabe qual é o nosso papel? Nós não vamos ficar fazendo passeatas por aí, mas nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, para que aqueles que estão regendo o país, que eles possam ser mais humanos. É isso que nós precisamos fazer, como crentes em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Então o homem está cada vez mais com a sua mente calcificada para as coisas humanas e boas. O homem, ele só pensa em si, e com isso o mundo está caindo numa degradação total. O mundo, ele está vivendo um caos que só terá o seu fim em um novo céu, uma nova terra. Irmãos, a desumanidade do homem precisa fazer-nos refletir quanto ao tipo de pessoa que estamos sendo. Será que não temos sido desumanos como a maioria? Será que nós não temos concordado com a maioria? Será que nós não temos feito como a maioria? Nós não podemos nos esquecer de que precisamos amar o nosso semelhante como ele é, mas não podemos amar o pecado que ele está praticando. O nosso amor poderá fazer com que ele receba Cristo como seu Salvador, com isso, abandonará o pecado que o está escravizando. O meu testemunho, o meu exemplo, a minha vida com Deus, ela vai fazer diferença. A minha luz, ela vai brilhar. A sua luz vai brilhar. A grande certeza de que Cristo está voltando é devido à desumanidade do ser humano. E diante deste lamentável fato, nós precisamos estar sempre preparados para o grande dia. Qual é esse grande dia? A volta de Cristo. Precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Pois o tempo está nos mostrando que existem muitos homens desumanos nesta terra, ensinando e praticando coisas que o Deus Criador abomina. Hoje em dia,
usa-se muito a palavra simpatizante, não é isso? Hoje o que mais se vê, se ouve aí fora, é a palavra simpatizante. Cuidado, porque este termo está entrando na mente do ser humano de uma forma muito sutil e está criando raízes profundas. Muito cuidado. Uma simples palavra, não é? Só que ela tem um peso enorme. Então o homem dos últimos dias está agindo com desumanidade total, trazendo consequências terríveis. Em segundo lugar, o que nós presenciamos também nestes últimos dias são homens que não dão crédito à verdade. Homens que não estão dando crédito à verdade. O versículo 8 de 2 Timóteo 3 diz: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, de acordo com a tradição, Janes e Jambres, eles eram dois dos mágicos que falsificaram os milagres de Moisés diante de Faraó. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 7, versículos 11 e 12. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então Faraó, ele sempre resistiu a Deus, pensando que poderia ser como Deus ou maior que Deus. E muitos hoje em dia também estão combatendo contra Deus, pensando que terão alguma vitória. Nós temos nos dias de hoje várias seitas, vários satanistas, né, adoradores de Satanás, e vários que se dizem ateus. Pensam ser alguma coisa. Pensam que podem ter vida sem Deus. Estes, eles não sabem que terão uma eternidade de tormentos sem a chance de fazer o certo. Estão rejeitando o seu próprio Criador. E tudo isso são sinais de que o fim dos tempos está próximo. E a palavra de Deus é muito clara em dizer que há muito joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 29 e 30, diz: Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Levando para o lado espiritual, o trigo representa os crentes e o joio, os não crentes. Isso quer dizer que existem muitos descrentes nas igrejas evangélicas. Parece meio cabuloso isso, né? Mas existem muitos incrédulos dentro da igreja evangélica. Isso quer dizer, então, que nós não podemos nos cansar de falar de Cristo Salvador, até mesmo para aqueles que se dizem crentes. E só Deus sabe. Mas talvez existam pessoas aqui nesta manhã que ainda não são salvos. Estão vivendo diante de algo que parece que eu sou crente. Não podemos viver numa dúvida assim? Eu acho que eu sou um filho de Deus. Eu acho que eu vou para o céu. Está errado? Totalmente errado. Estão aqui porque se sentem bem, porque têm a amizade de alguns, mas não são salvos. E isso é um sinal dos últimos dias. Esses dias atrás, nos dizem que eu estava viajando para Atibaia. Os meninos tiveram uma aula sobre o arrebatamento. Foi sobre arrebatamento? Aqui na Escola Cristã Jaime Rose. E depois da aula, eles foram indagar a Perla sobre o assunto.
E a Perla perguntou para o Vinícius e para o Lucas se eles tinham certeza que iriam para o céu. E eles responderam que tinha dúvidas. Então a Perla explicou para eles o plano de salvação. E aí sim eles fizeram uma decisão consciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nascer na igreja não garante salvação. Frequentar uma igreja não garante salvação. Ler a Bíblia não garante salvação. Sabe por quê? Eu li a Bíblia há muitos anos sem ter salvação. Tentava compreendê-la, mas não compreendia. Até que um dia eu reconheci o que realmente era o propósito da palavra de Deus, que era a salvação da minha alma. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado. Fachada de igreja não salva ninguém. Ter uma vida ativa na igreja não garante salvação. O que garante salvação é um encontro pessoal com Cristo Jesus. É reconhecer que é um pecador. É recebê-lo, é invocá-lo como seu único e suficiente Salvador. Isso sim é salvação. Isso sim te garante no céu. Então cuidado. Se existe alguma dúvida no seu coração, perceba isso. Tome nota. Coloque como prioridade na sua vida. E receba Cristo como Salvador. É algo muito simples. Tem dúvida? Não hesite em receber Jesus como Salvador. Lembre-se, a volta de Cristo está muito próxima. E como está a sua vida diante de Deus? Dê crédito à palavra de Deus. Não faça como os homens aí fora, que não estão dando crédito à verdade. Não estão dando crédito àquilo que está escrito. Não faça como a maioria. Seja um crente verdadeiro. Seja um crente que realmente confessa e que realmente segue e que realmente serve. E que tenha certeza absoluta da sua salvação. Seja esse. Você é um crente convicto ou apenas um simpatizante? Muito cuidado com a palavra simpatizante. Muito cuidado. Então, nos últimos dias, nós podemos ver homens desumanos, homens resistindo à verdade, mas nós também encontramos homens servindo a Deus fielmente. O versículo 14 e 15, 2 Timóteo capítulo 3 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele aconselhou Timóteo a permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Esta foi a instrução do apóstolo Paulo para Timóteo. Como Timóteo, nós estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque em empecilhos a eterna verdade de Deus. O grande sinal dos últimos dias também são os homens fiéis que entendem que a palavra de Deus é a única fonte de regra e prática para a vida do ser humano. A palavra de Deus é o que nós precisamos seguir. A palavra de Deus é onde nós precisamos habitar. A palavra de Deus é aquela que precisa estar na nossa mente, para não pecarmos contra Deus e termos uma vida realmente satisfatória, uma vida realmente prazerosa, uma vida em segurança. Porque através destes é que o puro evangelho será pregado para a transformação de vidas. Nós precisamos nos proteger de homens sensacionalistas, que se expressam com filosofias próprias, que buscam ser o centro das atenções, que acham ser insubstituíveis e que estão distorcendo a verdade de Deus. Nós precisamos fugir destes. O versículo que nós lemos diz: destes afasta-te. Além de fugir destes,
custe o que custar, nós precisamos permanecer fiéis. Permanecermos fiéis. Será que nós temos defendido o cristianismo verdadeiro? Será que nós temos nos preocupado em nos mantermos sempre na verdade? Será que temos tido essa preocupação? Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos aqui buscando falar da verdade, estudando para passar para vocês a expressão verdadeira. Nós estamos aqui com esse propósito. Agora, eu não vou ficar para semente, nem o pastor Fabiano. Eu espero um dia fazer o velório do pastor Fabiano, não é? Mas nós não vamos ficar para semente. A pergunta é a seguinte: quem vai nos substituir? Quem irá nos substituir? Eu estou com 42 anos. Vamos dizer que Deus permita-me viver mais 40 anos. Estou sendo generoso comigo, né? Mas estou bem, irmão João tem 80 e quantos, irmão João? 85? Então, estou bem. Não é? Posso pensar assim? Mas quem vai calçar os nossos sapatos quando nós partirmos desta vida? E não só isso, mas como que o evangelho vai ser pregado daqui a 40 anos? Como que ele vai ser pregado? O que Deus está dizendo? Ou o que os homens estão impondo? Ou o que os homens estão sugerindo? Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele não impõe. Porque tudo aquilo que é imposto, nós rejeitamos, não é? Tudo aquilo que se impõe, nós rejeitamos. Mas ele sugere. Satanás sugere. E aí nós escolhemos acatar ou não. E geralmente o que Satanás sugere parece ser bom para aqueles que não estão tendo uma vida cristã verdadeira. Para aqueles que não estão buscando conhecer a verdade. Aparentemente vai ser bom. Essa é a minha preocupação. O que será do Templo Batista Maranata de Goiânia? O que será do Templo Batista Ebenezer? O que será do Templo Batista Maranata de Londrina? O que será do Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia? O que será do Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto? O que será do Templo Batista Maranata de Poços de Caldas? Eu oro por Poços de Caldas. O que será destas igrejas se não tivermos homens fiéis, que se preocupem em pregar a verdade? Estas igrejas dependem de nós hoje. E será que você tem se preocupado com a verdade? Hoje nós temos homens fiéis, pregando a pura palavra de Deus. Mas e amanhã? Continuaremos a ter estes homens fiéis? Pense nisso. Pense nos seus filhos. O que eles poderão fazer para a igreja de amanhã? O que eles poderão fazer? Vai depender do que eles estão aprendendo dentro da nossa casa, hoje. Vai depender disso. A Bíblia, ela nos mostra como nós devemos ser fiéis. Os versículos 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, fala que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Consegue compreender isso?
Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, então não é qualquer homem, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito como? Dizendo a verdade, vivendo a verdade, ensinando a verdade. Seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se eu estou sendo perfeitamente instruído, quer dizer que eu vou poder ensinar de uma forma perfeita. Não porque o homem é perfeito, não. Porque a palavra é perfeita. A Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. Por ser inspirada e fidedigna, nós devemos lê-la e aplicá-la à nossa vida. Eu tenho um manual, por que eu não vou seguir o manual? Eu tenho a receita, por que eu não vou seguir a receita? Eu tenho um antídoto, por que eu não vou tomar do antídoto? A Bíblia é o nosso padrão para testarmos tudo o que é declarado como sendo verdade. Se está escrito, pode ter certeza absoluta que é a verdade. E funciona. Não é uma verdade que não produz ação, não. É uma verdade que produz ação e que tem um resultado excelente. Essa é a Bíblia. É a proteção contra os falsos ensinos e a fonte de direção para o nosso modo de viver. Agora, se me ensina, eu preciso saber o que ela está me ensinando. Para onde ela está me conduzindo? É a nossa única fonte de conhecimento sobre como podemos ser salvos. Eu fui salvo porque esse livro falou ao meu coração. Não foi porque homens falaram ao meu coração, não. Deus usou homens para falar deste livro e eu recebi Cristo como meu Salvador. Deus quer nos mostrar o que é verdadeiro e nos capacitar a vivermos para Ele. O Salmo 119, versículo 160, diz que a tua palavra é a verdade desde o princípio. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Desde o princípio e dura para sempre. É a palavra de Deus. E João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como estamos diante de Deus? O que nós temos feito para Ele? Podemos dizer que somos fiéis? Podemos dizer que nos importamos para com este livro? Podemos dizer que vamos defender os ensinamentos deste livro? Podemos dizer? Que assim o seja. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, onde encontramos homens expressando desumanidade, homens não dando crédito à verdade, mas também encontramos homens servindo a Deus fielmente. Se Jesus Cristo voltasse agora, como que Ele iria nos encontrar? Que tipo de homem somos nós? Que tipo de crente somos nós? Vamos defender o verdadeiro cristianismo? Fiz uma pergunta. Agora eu quero fazer uma afirmação.
Vamos defender o verdadeiro cristianismo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.